sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e iniciaremos um novo livro, o Pantanautilus, certo? Então, nós trabalharemos a partir de agora esta obra, Pantanautilus, certo? E nesta aula nós veremos 4 capítulos, capítulo 1, 2, 3 e 4, certo? Então, peguem o livro de vocês para que nós possamos começar a estudar este livro, certo? Então, bom, no primeiro capítulo nós somos situados, certo? Sobre o que trata a história, quem narra. Nós sabemos que uma garota narra, certo? A viagem dela para o Pantanal, certo? Então, nós temos ela como a narradora personagem. E por que narradora personagem? Porque ela participa da história e a narra ao mesmo tempo, certo? Nós iremos ver também neste capítulo que ela descreve o Pantanal, certo? O percurso, os visitantes, os estrangeiros, certo? Ela irá nos descrever tudo de forma divertida e minuciosa. E nós também conheceremos o amigo do avô dela, que é quem a busca na estação, o seu Haroldo. Então vamos lá começar a ler o livro após o sumário. Esta é a história de uma viagem que fiz quando criança. Hoje conheço florestas, campos e desertos dos 5 continentes e também os 7 mares. Mas nunca me esqueci do que aconteceu naquela primeira aventura há muitos anos. Então começamos o primeiro capítulo, certo? Então vamos lá. Foi no janeiro do ano em que fiz meu 10º aniversário, ou seja, ela tem 10 anos quando isso acontece. Lembro-me que chovia a cântaros naquela tarde. De dentro do ônibus vi minha mãe na plataforma da rodoviária ajeitar o chale, sugerindo que eu me protegesse do ar-condicionado. Vi também meu pai fazer sinais para que eu me cuidasse. Era a minha primeira viagem sozinha. O ônibus partiu. Foram 26 horas na estrada, entre a capital e o pequeno vilarejo que só parecia existir por ter uma pista de pouso. Na cabeceira da pista, desenvolvia-se a principal atividade econômica do vilarejo, o comércio de amendoins, pipocas e salgadinhos amarelo fosforescentes para turistas que seguiam para o Pantanal. Não era lá um grande negócio, já que a maior parte deles passava por Corumbá, sendo aquela uma rota alternativa para o sul do Pantanal. A outra atividade econômica do vilarejo era a aeronáutica, que também dependia dos viajantes e se limitava aos serviços de um único ultraleve, propriedade de um único morador. Assim, valia a pena para os outros quase 300 habitantes do vilarejo vender salgadinhos e amendoins. Então, aqui ela descreve sobre a economia daquele lugar, do que aquelas pessoas sobrevivem, certo? E fala também sobre esse ultraleve, certo? Que é um meio de transporte. E nós veremos que ela irá, através desse meio de transporte, para o Pantanal, junto com o amigo do avô dela, o seu Haroldo, certo? E eles seguem para o Pantanal. No segundo capítulo, nós iremos ver um pouco mais sobre o seu Haroldo, certo? E veremos a chegada deles ao Pantanal, ou seja, a fazenda dos avós da narradora personagem, certo? E ela irá descrever as várias engenhocas que possuem ao longo da fazenda, que o seu avô cria, certo? E ela também descreverá a cheia em que o Pantanal está passando também. Então vamos continuar.
capítulo 2. Sobrevoamos o Pantanal sul-mato-grossense. O Haroldo parecia um aviador da Primeira Guerra Mundial, com sua touca de couro e os óculos presos com elástico à cabeça. Era um dos muitos amigos esquisitos do meu avô Manu, que era também uma pessoa diferente, como vocês vão ver. Aterrissamos na fazenda ao entardecer. A pista de pouso foi construída sobre um aterro para que não desaparecesse debaixo das águas das cheias que cobrem a planície pantaneira no verão. Meu avô havia montado ali um verdadeiro aeroporto, com gambiarras de todo tipo, como uma torre de rádio, birutas coloridas que indicavam a direção do vento, calculadoras da densidade das nuvens de aleluias e medidores da ferocidade dos pernilongos. Vocês vão observar que ao longo do livro existem palavras que estarão em negrito, como aleluias. Ao final do livro existe um glossário, certo? Em que está o significado dessas palavras que aparecem em negrito ao longo da narrativa. Aleluia seria cupim com asas que sai do ninho em busca de parceiro para acasalar. É atraído pela luz e voa em torno de postes da televisão, certo? Então aqui nós descobrimos que aleluias são cupins, certo? Então vamos continuar. Ele se comunicava com Haroldo pelo rádio. Vento noroeste de 6 nós. Revoada alucinante de aleluias. 8 pontos na escala Manu. Pernilongos de pernas listradas assanhados. Os pretos estão mais comportados. Meus avós vieram nos receber de barco. Salve Dona Aqualina. Cheia grande Manu. Cheia grande, Manu, Haroldo saudou os velhos. Das grandes, apeia para um tereré. Apeia para um tereré, Haroldinho. Vamos trocar um dedo de prosa. Vamos lá para o glossário saber o que é um tereré. Tereré é uma bebida muito apreciada pelos mato-grossenses e paraguaios. É um refresco feito de água gelada e erva mate, servido em um recipiente feito de chifre de boi, com uma das extremidades lacrada por madeira. Bebe-se através de um canudinho de alumínio ou de prata, chamado bomba, com um coador na parte imersa que impede que pedacinhos da erva sejam sugados junto à bebida. Então, nós descobrimos o que é um tereré, certo? Vamos continuar então o diálogo entre Haroldo e o avô Manu. Fico não, companheiro, agradeço, só vim trazer a guria. A noite já chega e não quero que me pegue voando. Volto para o tereré outro dia. Vai com Deus, ô nó cego. Despediu-se vovô sorrindo. O ultraleve já se endireitava na pista para levantar voo. O Pantanal estava realmente cheio. Eu nunca tinha visto água beirando a pista de pouso. Nas outras férias que passei na fazenda, meus avós foram me buscar de caminhonete, mas dessa vez apareceram de barco. Eles disseram que aquela era a maior cheia dos últimos 25 anos. Havia locais debaixo de 5 metros de água. O aguaceiro beirava os capões, que são manchas de floresta sobre terrenos um pouco mais elevados, aonde a água da inundação geralmente não chega. A bicharada da terra devia estar toda nessas espécies de ilhas, e os bichos da água deviam nadar soltos por aí. Bom, então neste capítulo nós conhecemos um pouco sobre o seu Haroldo, sobre os avós da narradora, certo? E nós temos também uma visão de como é a fazenda, a pista de pouso da fazenda, certo? E agora nós iremos para o terceiro e iremos conhecer a fazenda, certo? Dos avós da narradora personagem. A fazenda se chama Acuri Alto, certo?
E neste capítulo nós veremos como ela descreve a fazenda, certo? Sobre a construção do sítio, ela irá dizer como o avô conseguiu a fazenda, como foi construído. A história de Lau, que é um companheiro do avô da narradora, ele trabalha com ele na fazenda. Ela irá descrever a oficina do seu avô e o projeto da Torre de Madeira, assim como Engenhocas e o livro que ele criou e a história de por que ele criou determinado livro que nós iremos descobrir o nome. Então vamos lá. Terceiro capítulo. A fazenda Acuri Alto era cercada por nomes propriedades e por gigantescos rebanhos de gado. Meus avós criavam galinhas e codornas. Fazenda era apenas maneira de falar. Na verdade, a Acuri Alto era um sítio que vovô ganhou em aposta com um amigo, o seu João. Foi assim. O araquã é uma ave parecida com uma galinha preta, magra de rabo comprido que fica gritando sobre as árvores. Um dia, enquanto tomavam tereré, deitados nas redes da varanda do seu João, ele disse: "O que será que elas fizeram para eles quererem tanto matá-las?" Vovô respondeu: "Como é isso, compadre? Matar quem?" "Os aranquás. Aranquás. Eles não param de gritar: quero caçar, quero matar." "Amigo, tu te enganas. O que eles dizem é: quero acabar, quero acabar." Seu João se virou na rede. "Rapaz Manu, você tá me desafiando? Aposto contigo minha fazenda inteira que os aranquãs falam: quero casar, quero matar." E o vovô respondeu: "A fazenda inteira não, que tu não pagas, vigarista. Prefiro ganhar a invernada do Acuri Alto e receber de verdade." É trato. Vamos ver o que é invernada. Invernada é um pasto protegido onde se acomodam cavalos e mulas e bois. Certo? Então vamos continuar. Os dois apertaram as mãos, arrearam os cavalos e saíram de galope. Foram tirar teima com o velho Geraldo, um bugre que ainda hoje deve morar numa tapera. Vamos ver o que é uma tapera, certo? Tapera é um casebre em ruínas. A palavra tem origem no tupi tapera, que significa aldeia abandonada, certo? E que fala a língua dos bichos. Bom, então eles vão consultar o seu Geraldo, porque ele é um senhor de idade e que fala a língua dos bichos. Ele entende o que os bichos querem dizer e expressam, certo? E por isso eles vão consultá-lo para ver quem ganhou a aposta, quem está certo. Manu está certo, quero acabar, que o Aranquá diz, falou o velho. Dívida paga, ambos ficaram satisfeitos. O vovô, porque teria um lugar para criar codornas e desenvolver seus projetos malucos, e seu amigo, porque ganhou um vizinho com quem prosear. O que o Aranquã quer acabar, até hoje ninguém sabe, nem o velho. Mas ele nunca acaba e continua sua gritaria sem fim. A fazenda do Acuri Alto foi construída na invernada perdida na aposta. As obras foram poucas. Ergueu-se uma casa com uma varanda na frente, com uma grande mesa e 3 redes. Era aí que ficávamos à noite, conversando e escutando as modas da viola do Lau, um rapaz paraguaio que ajudava meus avós a cuidar da fazenda, principalmente quando meu avô se entregava a seus delírios de criação na oficina. Certo? E assim ela vai continuar a descrever sobre a construção do sítio e da cozinha.
Vamos para o final da página para que nós possamos conhecer a história de Lau. No fundo do terreno passava o rio Abobral. Perto ficava a tapera do Lau, ou seja, o que é uma tapera? Tapera é um casebre em ruínas, certo? Naquela época, ele devia ter uns 20 e poucos anos. Era um rapaz forte, de olhos meio puxados e moreno, como os paraguaios que trabalhavam naquela região. Usava sempre um chapéu de carandá. O que é carandá? Carandá é uma palmeira comum no Pantanal, de cujas folhas se tira uma fibra utilizada para produzir vários objetos, certo? Então, o chapéu dele é feito de carandá. E os cabelos escuros e muito lisos, presos em um rabo de cavalo. Desde pequeno, ele levava comitivas boiadeiras. O que isso significa? Vamos ver? Comitiva boiadeira. Grupo de peões que percorrem grandes distâncias conduzindo rebanhos de gado, principalmente durante a cheia, até pastos não alagados. Então, o Lau era responsável por fazer isto, certo? Por conduzir essa comitiva de boiada de uma fazenda para outra. Até que um dia foi pegar um bagual. O que é isso? Vamos lá ver então no glossário. Bagual. Cavalo que após fugir volta a ser selvagem, certo? Então ele foi capturar um cavalo que fugiu e ficou tanto tempo na floresta que se tornou selvagem. Foi pegar um bagual no laço, caiu do cavalo e foi pisoteado. Esteve para morrer. Quando se recuperou, sua coluna ficou empenada e não pôde voltar a ser peão boiadeiro. Naquela época, ficou sabendo que meus avós precisavam de ajuda e apareceu na Curialto. Deu uma mão na construção da casa e acabou ficando por lá a convite do meu avô. Então, aqui nós descobrimos a história de Lau e como ele e por que ele mora junto com os avós da narradora, certo? Então, nós vamos também ver com relação às aventuras do avô da narradora, que criou um livro chamado Guia para Nada, em que ele conta a história de quando ele sofreu um acidente e ficou perdido no Pantanal, certo? E demorou-se muito tempo para que as pessoas fossem o resgatar, que ele diz ter se tornado parte da natureza. Vamos ler então isso na página 18. Vô Manu trabalhava também em um livro, um guia, mas um guia diferente dos outros. Não serviria para guiar ninguém. Quer dizer, não é que não servia para nada. Serviria só para fazer nada. Chamava-se Guia para Nada. Toda vez que vô Manu fazia uma descoberta, acrescentava um parágrafo no guia. O livro começou a ser escrito há muitos anos, quando o avô saiu para passear e caiu do cavalo. Chovia. Levaram 3 dias para encontrá-lo. Estava ensopado e estirado no campo. As irerês, umas marrequinhas que fazem ninho entre as plantas aquáticas, construíram um ninho na cabeça dele. Quando soube do caso, mamãe passou rápido um rádio para a fazenda apavorado. Vô Manu disse a ela: "Não se preocupe, as irerês me escolheram como a melhor planta para fazer seu ninho. Eu que sempre quis ser planta." Sobre essa passagem, escreveu um parágrafo num caderno velho. Foi assim que nasceu o guia. Hoje se confirmou algo de que eu sempre desconfiei. Podemos ser o que quisermos, assim como a lagarta se transforma em borboleta. Eu fui uma planta aquática por alguns dias. De hoje em diante, não duvido mais que na cheia jacaré seja tronco, nem que arame farpado seja filhote de cobra com porco espinho, nem que alto-falante seja cria de girafa com papagaio. Então, ele
diz que ele virou o quê? Uma planta humana. Por quê? Porque as marrecas fizeram ninho no cabelo dele. Então ele conta a história de que por muito tempo ele ficou germinando plantas, saíram plantas da cabeça dele. Então percebam como na infância da garota, essa história que ela conta é tudo muito mágico e divertido e, sobretudo, no meio natural, certo? Se passa no Pantanal. E no quarto, nós veremos melhor sobre a questão da biodiversidade do Pantanal, certo? Em que ela descreve que ela acordou cedo e viu a avó dando alimento para os animais ali. E um deles é o macaquinho, certo? Que é um bujo, certo? Que é um tipo de macaco. E ela irá contar a história desse macaquinho, que ela encontrou sozinho em uma árvore, perdido, sem a mãe, e o adotou. E desde então ele é criado pelos avós dela na fazenda, certo? Então é uma história triste, mas que teve um final feliz, certo? Então o macaquinho, ele faz parte da família dos avós da narradora, certo? E ao final, nós temos ciência de que o avô Manu tem um novo plano de criar algo novo, certo? E que nós vamos descobrir na próxima aula, no capítulo 5, certo? Bom, então, para fixarmos o que nós aprendemos, proponho a vocês que escrevam um parágrafo comentando sobre a biodiversidade do Pantanal, certo? Lembrando que no parágrafo 4 vocês terão um maior contato com essa biodiversidade, ou seja, animais, a natureza, as plantas, certo? E como eles convivem em harmonia com esses animais, certo? Bom, é isto e até a próxima aula.